Tá bem. O nosso grupo é eu, a Fernanda, com a Lourdes e a Natália. O nosso tema escolhido foi pesquisa bibliográfica. Pode ir passando. Então, pesquisa bibliográfica consiste na primeira etapa do trabalho científico ou acadêmico e tem como objetivo reunir as informações e dados que serão a base de investigação proposta de determinada temática. A orientação desse tipo de pesquisa é traçar limites ao tema proposto para a pesquisa. As principais fontes são artigos, monografias, livros, periódicos e sites confiáveis. Pode ir passando. Os primeiros passos para a elaboração de um trabalho de bibliografia. Antes de mais nada, é imprescindível a definição do tema, sobre o que requerirá a investigação. Preferências pessoais do pesquisador e conhecimento prévio sobre o assunto são fatores importantes. Uso da biblioteca física ou virtual, consultando livros, periódicos e outras obras referenciais. Neste estudo, é indicado que se utilize das obras clássicas até as atuais, construindo um estudo de forma cronológica antecedente, que servirão como base de consulta e referências. Pode ir passando. Nessa parte, professor, a gente tentou trazer para vocês aonde a gente buscou as pesquisas, né, para esse trabalho de hoje. Trazemos aqui um exemplo de pesquisa bibliográfica e nele, na pesquisa que a gente encontrou, nós pegamos um trabalho bem interessante, é uma monografia que fala sobre o fetichismo e moda em Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Acho que a maioria dos colegas já ouviu falar ou já conhece esse filme, já viu. Uhum. Então, esse trabalho foi realizado por Marcos Paulo do Nascimento Pereira, que se utilizou para fazer referências desse filme para o trabalho de monografia dele, que era em vestuário. Nessa monografia, então, a gente verificou realmente o uso e a base do trabalho dele, que foi em pesquisa bibliográfica. As referências do filme de Alfred Hitchcock, a estrutura desse trabalho foi feita em 2 sessões. Na primeira, explorada a personagem hitchcockiana, a Melanie Daniels, e ele tinha a proposta de verificar a interpretação autoral dessa personagem. Na segunda parte do trabalho, ele apresenta essa interpretação e o conceito do projeto. Aí ele vai desenvolvendo a temática dentro desse contexto do filme. No trabalho, daí, na segunda sessão, a gente também vê que, além do conceito, ele elabora uma metodologia que ele consegue aliar o design de produtos, ali ele menciona um autor, o Jones, e o ano é antigo, é 1970, e também liga ao design de moda, além de outras ferramentas do design para desenvolver o trabalho dele. E, por fim, o que é mais importante, ele apresenta essa pesquisa bibliográfica e nós trazemos aqui para vocês, no formato original que ele utilizou, para que vocês tenham essa visualização. Obviamente, todo o grupo, todos nós já conhecemos a forma, porque a gente já desenvolveu vários trabalhos, então vocês podem perceber que é realmente a mais clássica de todas, a pesquisa bibliográfica. Que aí a gente reúne livros, reúne artigos, sites também. Então, aqui tem alguns títulos, os quais, no caso meu, que vou trabalhar com lingerie, roupa de moda, foi muito bom, porque eu vou usar alguns indicativos que eu vi nessa pesquisa, vou usar para o meu trabalho de pré-TCC. Pode passar, professor. Então, a gente consegue concluir. A nossa colega, a Natália, ela, não sei se ela está com áudio, voltou o áudio, Natália? Ela estava com um problema, professor, nesse sentido. Ela comentou ela que está sem áudio. Tá, então, eu vou continuar e vou finalizar. Então, o que a gente conseguiu concluir? Que a possibilidade de nos aproximar a essas diversas técnicas e pesquisas que estão disponíveis em várias plataformas e formas de navegação
a gente consegue trazer para os nossos trabalhos elementos que são contributivos para uma construção de uma ideia e também ela é uma ferramenta essencial para a obtenção dessas informações e de dados que serão base de uma investigação que nós nos propomos a desenvolver dentro de uma determinada temática. Claro que cabe a cada um de nós, então, selecionar e direcionar o seu estudo de interesse, aprimorando cada vez mais a nossa capacidade investigatória nessa vastidão de bancos de dados que a gente pode perceber que está disponível atualmente, né? E seguramente a gente acredita que o trabalho final, ele fica original e único, porque a gente, ao pegar esses recortes de tudo que é visto, a gente consegue construir numa linguagem autoral própria, desenvolver uma temática que já é vista, mas a gente sempre põe o nosso ponto de vista. Então, efetivamente, o que está disponível para nós é uma forma... É uma base. Base, exatamente, para a gente criar outros elementos e construir alguma coisa muito interessante. O que é importante isso? O professor já havia nos afirmado eventualmente em outros temas, e como a gente viu já, pesquisa bibliográfica, na verdade, é fundamental a gente ir afunilando as pesquisas, porque é tanta coisa que a gente vê, e que isso que foi que eu mais percebi. Para a gente fazer o nosso pré-TCC, dependendo da temática, quanto mais enxuto está a nossa temática, mais a gente vai ler materiais pertinentes, porque senão a gente não consegue nortear tanto o nosso trabalho, fica muito aberto. Então, a pesquisa bibliográfica é a base de tudo. Todos os trabalhos que vão ser feitos, em algum momento, terão pesquisa bibliográfica. É isso aí, professor. É isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Perfeito, gente. Eu acho que colocaram muito bem, tá? Não precisa nem complementar nada aí. Tá? Eu escutei uma vez um autor que falava assim, a gente vive um momento assim onde a gente pode fazer uma comparação assim como se fosse uma cascata assim, né? Nós estamos embaixo daquela cascata, né, com muita informação. Aí a grande questão é a gente conseguir tirar aquilo que a gente precisa, né? A gente pegar e transformar essa informação em algo útil. Transformar essa informação no insight e do insight gerar uma ideia, né? E aí agora vocês, neste momento, né, fazer um projeto TCC. Então, todos os trabalhos aí, independente da temática, a gente vão utilizar a pesquisa biográfica. Então, vocês vão ter que escrever, seja na etapa do projeto TCC agora, ou seja, lá no capítulo 3, geralmente, que é a metodologia, vocês vão ter que escrever, então, que como técnica será utilizada, ou foi utilizada, melhor dizendo, a pesquisa biográfica, né? Então, verdade. É mesmo. Tá, gente? Obrigada. Obrigada. Tá, então, a nossa técnica de pesquisa foi a pesquisa documental. O nosso grupo, então, é o Felipe, eu e a Thaís. Pode passar. Então, sobre o que seria a pesquisa documental? De acordo com Lakatos e Marconi, é a pesquisa em que a fonte de dados está restrita a documentos, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Essas fontes se referem a documentos ou materiais que eles ainda não sofreram nenhuma interferência, que eles não foram interpretados por outras pessoas. Pode passar. De acordo com Gil, a pesquisa documental é a pesquisa em que a fonte de dados está restrita a documentos, constituindo o que se denomina... eu acho que voltou... tá. Peraí, espera só um pouquinho. Tá, é realizada por meio de materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Então, o pesquisador ele pode pegar esse material e ele pode adaptar de acordo com o que ele procura, que seria, então, esse documento que ainda não foi analisado. Pode passar. Então, os tipos de documentos, eles podem ser considerados de primeira mão, que seriam aqueles que não sofreram nenhum tratamento analítico, que não foram analisados, como arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, entre outros. E também podem ser considerados de segunda mão,
que são aqueles que, de alguma forma, já tenham sido analisados, como relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, entre outros. Pode passar. Sobre as vantagens desse tipo de pesquisa, é que esses documentos, esses materiais, eles são uma fonte estável e rica de dados. Como eles se mantêm ao longo do tempo, então eles são muito relevantes e importantes quando se é feita uma pesquisa de natureza histórica. Também possuem baixo custo quando comparado a outros tipos de pesquisa, já que a principal exigência para elaborar uma pesquisa documental, além da capacidade do pesquisador, é a disponibilidade de tempo dele, e também não exige contato direto do pesquisador com os sujeitos envolvidos, ou seja, não é uma pesquisa qualitativa. Pode passar. Sobre a diferença entre a pesquisa documental e a bibliográfica, a principal, então, diferença é que a documental, ela teria objetivos específicos e teria consulta em arquivos de diferentes tipos, como os que já foram citados, e também fichas, mapas, formulários, entre outros. Pode passar. Então, as fases da pesquisa documental seriam determinar os objetivos, elaborar um plano de trabalho, identificação das fontes, localização das fontes e obtenção do material, tratamento dos dados, confecção de fichas e redação do trabalho, e construção lógica e redação do trabalho. Pode passar. E aqui nós colocamos algumas informações que nós achamos importantes, que ao interpretar um texto precisa se ter informações prévias da identidade da pessoa que escreveu ele, dos interesses que ela teve e o que levou ela a escrever, e também que pode ser falado em nome próprio ou em nome de um grupo social. Pode passar. Aí, essa parte acabou ficando com a Thaís daí. Ok. Eu vou colocar a apresentação dela, e aí depois a gente finaliza, então, fazendo uma conclusão. Tá bem. Olá, boa noite. Meu nome, então, é Thaís. E eu fiz o grupo, então, com duas colegas, uma colega, Felipe, e a Laura. Nós três. Então, o assunto do grupo é sobre pesquisa documental. Então, eu vou apresentar para vocês, como a minha parte, vou apresentar um exemplo prático de uma pesquisa documental. Então, por exemplo, a pesquisa documental serve se você quer encontrar na escola uma relação de a maior nota, digamos, de um aluno, você vai usar um documento, que é o histórico escolar, fazer essa pesquisa e vai encontrar, né, a nota do aluno. Então, dentro da escola tem esse documento e você vai fazer essa pesquisa neste documento. Então, você vai usar este documento para fazer a pesquisa documental. Também, outro exemplo, se você quer encontrar, né, dentro de uma universidade, a maior nota de um aluno no TCC, de algum curso, né, de qualquer curso, você também vai usar como referência nos documentos dessa instituição a nota da banca, de apresentação, né, da tese, a nota da banca. Então, você vai ter este resultado, né, desse documento. Bom, então, são tipos de pesquisa, no caso, documental. Para analisar, você não precisa estar diretamente relacionado aos alunos e os alunos, mas fazer esse tipo de pesquisa no documento. Outro exemplo, então, que nós temos é o TCC, um curso de design, que eu pesquisei. Essa pesquisa que eu fiz, que eu nesse TCC, é um curso de bacharel em design de uma faculdade do Oeste de Santa Catarina.
O nome é UNOESC, na cidade de Xanxerê. Então, é uma monografia, né? Eu pesquisei com o curso de design. E essa pesquisa é qualitativa, também uma pesquisa de campo, e também foi usada uma pesquisa bibliográfica nesse TCC, nessa bibliografia, e foi pesquisado diversos documentos, revistas, foram lidos livros, analisados diversas informações, bibliografia, documentos, imagens, informações na internet, para fazer esse TCC, essa pesquisa documental, para que essa teoria estivesse dentro desse TCC. Então, o assunto da pesquisa é sobre identidade visual dessa monografia. É um produto que eles analisaram, que é patchwork, né? E o objetivo, então, desse TCC é fazer identidade visual, representar, né, esse patchwork, divulgar, né, uma técnica manual, artesanal, então divulgar esse produto, fazer com que esse produto seja divulgado, mostrar para as pessoas que é um produto de qualidade e também para as pessoas poderem comprar, né? Que possa ter a venda, as pessoas olharem o produto dentro de um blog, fizeram um blog para esse produto, para as pessoas olhar, achar interessante, comprar, lá vai ter o valor de cada produto, então uma divulgação do produto, marketing. Então, para ter essas informações, né? As pessoas, para ter esse tipo de informações, usaram diversas pesquisas sobre documentos, né? Documentos, por exemplo, acessar uma tabela para saber as informações sobre artesanato. Pegaram as informações básicas do município, que é Munique, um documento de 2009, para saber como é que estava o artesanato a nível de Brasil e também a atividade artesanal a nível também do município lá de Santa Catarina. Fizeram também essa análise, essa atividade. Para saber, né, também como é que seria dentro deste município. Ok? Obrigada. Laura, quer complementar mais alguma coisa? Você ou o Felipe, se quiser mandar pelo chat ali também? Não, acho que seria isso mesmo. Ok, então, gente, ó, parabéns para vocês também, eu acho que ficou bem colocado, né? Então, justamente a diferença entre a pesquisa documental e a pesquisa biográfica. Então, dá para dizer, então, que essas duas formas de pesquisa serão, com certeza, muito utilizadas por vocês aí, né? Até a gente viu ali na apresentação, né, a fotografia, né? Então, a gente utiliza muito de imagens, né? Pegando, justamente, os trabalhos aí do design, tá? Então, a gente pode, enfim, submeter, então, essa fotografia, né, a diversos tipos de análise, conforme, enfim, a nossa necessidade de forma mais específica. Pode ser uma análise ergonômica, por exemplo, pode ser uma análise pensando na parte morfológica, na parte funcional, estrutural de um produto, enfim, né? Então, a gente tem, assim, diversas maneiras de trabalhar com a técnica de pesquisa documental. Tá? Então, acho que também foi bem colocado os exemplos que a Thaís trouxe ali no final também, tá, gente? Então, muito bom essa parte aí, tá? Meu áudio tá bom, só para saber? Isso não tá muito baixo. Tá bom, aham. Tá ok. Boa noite a todos, eu sou o Misael. E meu grupo é eu, o Ian e a Nath. Isso, nossa, é pesquisa observacional. Isso aí. Então, pesquisa observacional, segundo Lakatos e Marconi, 1998, é o elemento básico da investigação científica, sobretudo nas pesquisas de campo. Ajuda o pesquisador a identificar e obter provas a respeito dos objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Segundo Michel, 2005, é uma técnica de coleta de dados que utiliza os sentidos na observação de determinados aspectos da realidade, não consistindo em apenas ver e ouvir, ou seja, mas também em análises laboratoriais, por exemplo, qualquer tipo de análise que dê para observar algum comportamento específico
sobre o pesquisado. Segundo Rúdio, é um ponto de partida para todo estudo científico e não se pode, portanto, falar em ciência sem fazer referência a determinada observação, né? Então, segundo Celtitz, a observação só se torna científica à medida que obedeça a alguns padrões, algumas características. Então, ela tem que ter um plano de pesquisa, todo um planejamento geral de como vai ser o desenvolvimento desde o começo da pesquisa, quem vai ser pesquisado, como vai ser desenvolvido, que já entra na próxima etapa, que é o planejamento sistemático, que é o planejamento de todo o sistema utilizado na pesquisa. O registro metódico em relação a proposições gerais, é necessário, então, seguir uma lógica apropriada, plausível e bem embasada, que fuja de opiniões próprias, né? Tem que ter embasamento científico e fugir de conceitos como questão religiosa, questão pessoal, e tentar ser o mais objetivo possível. E ela tem que ser verificável, tem que ser possível você demonstrar aquilo que você pesquisou de alguma forma, seja vídeo, foto, no presente e assim por diante. William? Boa noite. Tá bom meu áudio? Tá bom. Oi, tá bom? Beleza. Então, a pesquisa observacional, como o nome dela já sugere, é um tipo de estudo que o pesquisador ele vai atuar basicamente como um espectador. Ele vai observar os fenômenos, os fatos, sem intervir de forma nenhuma. Ele vai apenas observar a forma como as pessoas se comportam, a forma como as coisas acontecem, sem interferir de forma alguma, justamente para ele conseguir perceber como que as coisas acontecem, o curso natural das coisas, o desfecho, embora ele possa, nesse meio tempo, realizar medições, análise e outros procedimentos para... Isso. Porém, esse tipo de pesquisa tem algumas limitações consequentes desse modelo, que seriam as seguintes. O pesquisador ele tende a criar impressões positivas ou negativas no observador. Muitas vezes não é possível presenciar os fatos ou revê-los no mesmo momento. Fatores diversos, sem a possibilidade de mudanças, podem intervir no desenvolvimento da pesquisa, sejam eles casuais ou de motivos de força maior. A duração dos acontecimentos é variável, ou os aspectos da vida cotidiana ou particular em cena podem não ser acessíveis ao pesquisador. Que é basicamente a leitura dos fatos, né? Tipo assim, como uma pessoa vai apenas observando, às vezes alguns acontecimentos que fogem do controle do observador podem acabar afetando de alguma forma. Boa noite a todos. Então, a gente, dentro dessa pesquisa observacional, existem alguns tipos. Então, segundo os meios utilizados, ela pode ser assistemática, que ela consiste em recolher e registrar os fatos da realidade, sem que o pesquisador utilize meios e técnicas especiais, ou ela pode ser sistemática, utilizando instrumentos para a coleta de dados ou fenômenos observados. Pode passar, professor. Então, segundo a participação do observador nessa pesquisa, ela pode ser, o pesquisador pode ser não participante, onde ele toma contato com a comunidade, mas não se integra, permanece de fora, apenas observando. Ou ele pode ser participante, que ela consiste na participação do grupo, da comunidade que está sendo participada. Então, essa pesquisa pode ser natural ou artificial. Segundo o número de observação, ela pode ser uma observação individual, né, dependendo da pesquisa, sendo observada por um único pesquisador, ou ela pode ser em equipe, onde várias pessoas pesquisam, e normalmente isso acontece, vamos dizer, em laboratórios, onde os cientistas ficam em várias pessoas pesquisando. E também segundo o local de observação, ela pode ser na vida real, né, que é aquela que se realiza em observações de ambiente real, em cidade, em grupos de apoio, algo assim, ou pode ser em laboratório, como comentada recentemente. Então, a pesquisa observacional, a gente pegou um exemplo prático de um artigo no periódico,
Então, a comunicação entre criança, acompanhante e pediatra, estudo observacional em diferentes níveis de assistência, realizado por os que estão inscritos aí, eu não vou ler todos, da Universidade de Brasília. Eu vou falar um pouco sobre essa pesquisa. Então, a comunicação entre o pediatra, o acompanhante e o paciente em questão do pediatra exige umas competências específicas em cada etapa da consulta. E essa pesquisa em questão visa analisar e comparar a comunicação entre essa tríade, entre os níveis de assistência primária, centro de saúde e terciária, que é o hospital. De forma bem resumida, eu vou pular lá para baixo, conclui-se que no centro de saúde, ou seja no SUS, posto de saúde e assim por diante, esse tipo de unidade de saúde, a consulta em si se estabelece da seguinte forma. Foi observado que, normalmente, o médico se relaciona diretamente com o acompanhante do paciente e a relação se torna entre paciente e acompanhante e médico, sabe? Nesse sentido. Tem essa distanciação, quando é com o médico. E quando não for com o médico, for diretamente com o auxiliar ou enfermeira que faz só o acompanhamento, normalmente tem um contato mais direto entre o pediatra e o paciente, não cruzando tanto pela questão do acompanhante, porque muitas vezes só se fala, tipo, como se, por exemplo, fosse a mãe, o filho e o pediatra, né? Quando é no posto de saúde, esse exemplo é bem melhor, assim é melhor de falar. Como se, por exemplo, normalmente no posto de saúde acontece o quê? O pediatra entra em contato com a mãe repassa os acompanhamentos para o filho, por exemplo. E normalmente quando é no hospital, o médico fala diretamente, entendeu? Então tem essa diferença. E isso é só uma observação que foi realizada e o resultado foi que, via de regra, a forma como é adotada nas unidades de saúde funciona melhor, quando se fala diretamente com o paciente, sem necessariamente a dependência do acompanhante. E tendo o acompanhante só como um acompanhante mesmo. Resumidamente é isso. É um pouco confuso, mas é isso. Ok, gente, mais alguma coisa a acrescentar aí? Acho que não, professor. Acho que é isso. Tranquilo, assim, eu vejo a pesquisa observacional como também uma outra possibilidade, né, gente? Cara, assim, na nossa área, vamos falar um design, assim, né? A gente pode analisar, por exemplo, uma determinada situação onde a gente tem um determinado consumidor ou usuário de um produto, ou alguém que interaja, por exemplo, com uma embalagem, com uma marca, enfim, né? E a partir dessa observação a gente tentar coletar os dados, né? Como vocês explicaram muito bem, né? Sem ter essa interferência de quem está fazendo a pesquisa, né? Sim. Então tem que tentar captar aquilo assim da melhor maneira possível, né? Para tentar entender melhor essa relação, né? O pessoal da biologia também, os colegas aí, né, de repente podem estar até mais acostumados a trabalhar com esse tipo de pesquisa, né? Não sei se vão utilizar até nos próprios projetos de vocês aí, né? Também se quiserem complementar alguma coisa, tá? Mas eu acho... Oi? Vocês me ouvem? Sim. Não, só até para colocar, estava pensando agora na questão da pesquisa observacional. Uma coisa que nós já fizemos de trabalho é a questão de observação dos agentes polínicos, por exemplo. Tu vai em determinados horários no mesmo local observar, sei lá, por exemplo, um gramado de flores ou árvores que são frutíferas. Aí tu vai ver quais que são os polinizadores naqueles determinados horários, quantos são, quais espécies. E também é um tipo de pesquisa que tu não vai ter nenhuma interferência. Tu vai fazer observação e análise depois dos dados que tu observou, né? Que aí eu acho que se encaixaria bem nesse tipo de pesquisa. Perfeito. Acho que daí é bem mais comum, né, tu utilizar, enfim, esse tipo de técnica, né? Sim, mas, assim, geralmente a gente utiliza ela aliada a outros tipos de pesquisa, né? Mas é geralmente uma parte do trabalho. É isso aí. Acredito eu, inclusive, que nossos amigos aí que trabalham com a experiência do cliente diretamente, aí, né? O Lucas, o Otávio, o Joel, todo mundo aí que tem aplicativos específicos para isso, deve trabalhar muito essa questão desse tipo de pesquisa, né? Com certeza, né? E também aliando isso à pesquisa documental, né? Coletando os dados, né? Principalmente, né? Sim. Ok, gente, da minha parte acho que ficou bem colocado aí. Parabéns aí, pessoal, tá? Certo, professor, obrigado. Vou finalizar aqui só para
Então, eu e o Gabriel ficamos com a parte da pesquisa experimental. Pode passar, professor. Ela basicamente consiste em determinar o objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciar e definir as formas de controle de observação dos efeitos que essa variável produz no objeto de estudo, então. Segundo ali o Quisotti, em 2018, a pesquisa experimental ela é a metodologia em que se comprova conhecimentos através de experimentações intencionais. Ela é muito popular nas ciências naturais e ela é a pesquisa que trata da interferência ou da manipulação do pesquisador frente ao seu objeto de estudo. Então, ele não vai ser um observador passivo nesse tipo de pesquisa. Pode passar. Para a pesquisa experimental, então, ela pode ser desenvolvida em qualquer lugar, desde que ela apresente as seguintes propriedades. A primeira, então, é a manipulação, onde o pesquisador ele precisa fazer alguma coisa para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. A segunda, então, é o controle, que o pesquisador ele precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando, então, um grupo de controle, onde ele possa fazer comparações entre o grupo controle e aquilo que ele vai estudar, as variáveis, então, do estudo, e a distribuição aleatória, onde a designação dos elementos para a participação dos grupos experimentais e de controle deve ser feita aleatoriamente, então. E as pesquisas experimentais, então, elas constituem o mais valioso procedimento disponível para os cientistas testar hipóteses e estabelecer relações entre causa e efeito e entre as variáveis do estudo, então. Vou passar. Gabriel vai conseguir apresentar. Essa parte era o exemplo com ele. Tá, então acho que eu vou falar um pouquinho no geral, depois se o Gabriel quiser complementar. Isso, pode ser. Acho que para desbloquear, só se tu sair e entrar da reunião de novo, Gabriel. Esses dias o meu estava bloqueado também, meu microfone. Mas enfim, o que a gente pensou? Como é uma análise, como é uma pesquisa que ela vai envolver o pesquisador, então ele vai ter uma manipulação com as suas variáveis, a gente pensou em uma coisa que a gente desenvolve bastante no curso, que é a análise de alho cepa, ou de cebola, mais popularmente conhecida. Alho cepa é o nome científico. Geralmente a gente usa essas análises para saber se a água está contaminada em rios. Então, aqui na primeira imagem, seria a cultivar da cebola em laboratório. A gente pode utilizar tanto o bulbo, quanto as cebolas, quanto as sementes, porque é necessário unicamente que elas enraizem em água destilada, para que elas cresçam, porque a gente vai retirar depois o tecido meristemático, que é a partezinha da raiz onde acontece a divisão celular, para que possa ser realizado o experimento. Então, primeiramente, tu vai determinar um rio, o local que tu quer fazer a análise, tu vai fazer coletas nesse local, deve-se levar em consideração, por exemplo, se tiver alguma alteração, como uma descarga de esgoto doméstico, por exemplo, é necessário tu fazer uma análise, uma coleta no local, uma análise a montante antes e a jusante depois. Se eu quiser passar para o próximo, professor. Que aí essas análises, essa água que a gente vai coletar no local, a gente leva para o laboratório para fazer as análises. Depois, então, do primeiro passo ali onde as raízes já cresceram, geralmente de 2 centímetros no máximo, a gente coleta a água, leva ao laboratório e coloca as raízes por 24 horas nessa água, deixando um grupo controle, que esse vai ficar permanentemente em água destilada, uma amostra, então, a montante antes de um ponto de poluição ou contaminação, seja ela qual for, e o outro a jusante, que é depois, e ainda a gente pode fazer uma no local, para ver qual que é o efeito da poluição ali. Então, depois dessas radículas de passarem 24 horas nas amostras, a gente vai fazer as análises. Pode passar, professor? Essas análises, elas são feitas através de lâminas, onde a gente faz o corte e fora essas raízes, e a gente vai analisar essas radículas, então,
em lâminas no microscópio. O nosso objetivo é ver a alteração dessas células em qualquer uma das fases da divisão. Na divisão celular, a gente tem 5 fases, então, que são a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E o Arion cepa, ele é um organismo que ele é extremamente sensível à poluição. Então, se tiver alguma alteração, ele vai aparecer a nível celular ou cromossômico na divisão. Pode passar, professor? Aqui, essa parte é mais os esquemas, como que ficaria a divisão correta. A gente pode ver em cima do grupo controle, todas as fases da divisão celular. Aí um exemplo de como seria, então, a amostra montante do ponto de poluição, que ela é basicamente igual ao grupo controle, quer dizer o quê? Que a montante, antes do local da poluição, ela continuaria igual, né, sem nenhuma alteração, e a poluição não está no rio ainda. E depois, a amostra jusante desse ponto de poluição, a gente vai ter alterações a nível cromossômico. Na primeira imagem ali, a gente tem os pontinhos, na segunda imagem, desculpa, o segundo círculozinho, a questão da divisão não ocorrer corretamente, ou de um cromossomo não se dividir da forma correta inteiro para um lado da nova célula. Daí esse é mais um esquema para a gente conseguir ver como isso vai alterar na questão do ciclo mitótico, né? As alterações no total, em todo o ciclo, no caso. E aí, no próximo slide, como esses são esquemas, a gente colocou uma foto também tem todas as fases e de como a gente enxerga isso no microscópio, como a gente identifica. Então, isso aqui foi um trabalho que a gente leu ali, que está nas nossas referências. Então, as diferentes fases mitóticas, então, de Arion cepa, em diferentes tratamentos de água, ou isso se aplica a diferentes análises que vão ser feitas em diferentes locais, rio, enfim. Daí, eu acho que a gente não precisa falar de todas elas, mas uma fase que eu acho que todo mundo, quando está no ensino fundamental ali, aprende, né, as fases de divisão celular, enfim, é a questão da figura E, que é a análise com o cromossomo isolado, e a F, que é uma análise final normal, porque quando a gente olhar na figura E, a gente vê que os cromossomos eles não estão se separando da maneira correta, ou seja, a poluição ela alterou aquela célula a nível cromossômico, e aí provavelmente a célula gerada ela vai sofrer apoptose, que é morte, ou ela vai desenvolver alguma alteração no organismo, na planta, no caso, que estava vivendo ali, que seria o Arion cepa, ou em qualquer outro organismo que está usufruindo da água naquele local. É basicamente isso. No último tem as nossas referências. E aí, da minha parte, seria isso. O Gabriel colocou aqui mais alguma coisa. A prófase de todas as etapas deveria ser simétricas. Amostras com alteração significa que a amostra tem um componente citotóxico ou uma alteração no ciclo. Ok, gente, olha, muito bom, parabéns, né, tá, Amanda e Gabriel, né, eu acho que ficou bem bacana o exemplo, né, específico da área de vocês aqui, né, muito bem explicado, né, levando as características e as definições aí da pesquisa experimental, né, da minha parte ficou muito claro, não sei se os colegas, enfim, querem perguntar, enfim, alguma questão, assim, né, sobre o que é essa pesquisa, né, se conseguiram entender pelo exemplo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, até propriamente o meu projeto de TCC é uma pesquisa experimental, mas aí como Sim. Era um trabalho à parte, né, a gente buscou um outro tema também para fazer essa pesquisa. Claro, com certeza, mas ficou bem bacana o exemplo, tá, mano? Ficou bem claro, né? Pelo menos para mim, né? O que o Gabriel colocou ali, experimental deve ser uma das mais utilizadas na biologia. Isso, exatamente. Então, acho que casou perfeitamente aí, né? Ok, então. Beleza, gente. Parabéns, tá? Muito bom aí. Valeu.